E vamos falar hoje sobre a bondade nossa de cada dia. Às vezes a gente escuta aqui alguém falando assim: "Mas eu faço tudo certo, eu faço tudo que me ensinam, faço minhas orações, faço mentalização, faço isso, faço aquilo, procuro ser correto, faço tudo certinho. Por que que as minhas coisas não dão certo? Por que que me acontecem certas coisas? Por que que os percalços continuam aparecendo?" Aí a gente olha para aquele "faço tudo certinho" e fica pensando: "Nossa, achei um alecrim dourado de Jesus". Não tem como ninguém fazer tudo certinho, porque a vida ela é muito provocativa. Porque como ela é uma escola, ela vem para testar, para ensinar, para fazer refletir, para fazer atrito, para polir as arestas. Ela é feita disso, de desafios. Pode chamar de problema, pode chamar de coisa ruim à vontade, mas na verdade são só desafios. Às vezes se vence o desafio, às vezes não, o desafio volta até aprender a lidar com aquilo. Então não tem como fazer tudo certinho, porque a vida provoca demais. Irritação, revolta, tristeza, inveja, indignação, são coisas que fazem parte do dia a dia, como a alegria, a satisfação, a exultação, sentimento de paz, tudo isso faz parte, tá no bojo ali das emoções, e está tudo certo. Então não tem como fazer tudo certinho. Não se espera que as pessoas façam tudo certinho, não se espera a perfeição de ninguém. Se espera que a pessoa esteja aberta para a vida, aberta para viver os desafios que a vida apresenta da melhor forma possível, dentro das suas limitações, dentro do seu poder, que faça o melhor, que se enfrente os percalços de saúde da melhor forma. O que é a melhor forma de enfrentar uma doença? No primeiro momento, a gente nem olha para o que a pessoa pensa ou sente, porque o impacto de um diagnóstico, ele balança as estruturas, principalmente de quem recebeu o diagnóstico, de todos à sua volta. Então, no primeiro momento, a gente nem olha. Mas dali para frente, começam as escolhas. Se desesperar e já se preparar para o pior, que vai dificultar bastante o tratamento. Enxergar como castigo, como karma, que também não vai ajudar em nada, porque não é verdade. Ou encarar como um desafio a ser vencido e viver um dia de cada vez, acreditando no melhor ao final. Porque no final sempre vai ser melhor. Seja a cura, seja a volta para casa. Sempre vai ser melhor. Então, vai dar tudo certo de qualquer jeito, porque voltar para casa também é bom. Então tem que enfrentar um dia de cada vez. Vai ter altos e baixos, vão ter dias melhores, dias piores, normal. Mas lá a essência da disposição, da decisão é vencer, é curar, é um dia de cada vez. E isso vale para qualquer situação de crise que estejam vivendo, seja financeira, de relacionamento, de luto, do que for, é um dia de cada vez. Porque quando você olha para frente e pensa: "Nossa, eu vou ter que suportar essa dor por resto da minha vida, ou por 10 anos, ou por um ano", as forças já se extinguem. Então é um dia de cada vez, eu vou vencer só hoje. Hoje eu vou conseguir, hoje eu vou ficar forte, hoje eu vou tentar me alegrar, hoje eu vou tentar me distrair, já que a solução não está na minha mão. Eu vou gerar a melhor energia que eu puder, vou tentar melhorar minha frequência para ajudar quem está me ajudando, sejam os espíritos, os médicos, o gerente do banco, o que for, ou o tempo, porque tem coisas que é só o tempo que ajuda a diminuir, só hoje. E esse só hoje, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Quando você vê, passou uma temporada e você surfou na onda, você venceu. Nesse contexto todo de provocações da vida, das dificuldades do dia a dia que aparecem, as pequenas coisinhas, porque são as pequenas coisinhas que derrubam, né? Eu sempre falo que um casamento não acaba por causa de um grande problema, porque no grande problema as pessoas se unem para enfrentar. Mas é o pequenininho do dia a dia, aquilo vai acumulando, aquilo vai juntando, quando aquilo não é dissolvido, não é conversado, não é resolvido, aquilo vai acumulando. Um dia você tropeça no tapete que está cheio de lixo embaixo, né?
E na vida tudo o que de fato prejudica são as pequenas coisas, como ele lembrou hoje. São os pequenos pensamentos, aquela coisa sutil que vai minando o dia a dia. É a isso que se tem que ficar atento. Não achar que é bobagem, deixa para lá, não vou resolver, não vou falar sobre isso para não dar briga, não vou falar sobre isso para não piorar. E aquilo vai acumulando. Um ponto. A questão da bondade nossa do dia a dia. Faço tudo certinho, ajudo as pessoas, eu me dou, eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Quando eu preciso, eu estou sozinho. Quando eu preciso, ninguém me estende a mão e eu estou sempre me doando, ninguém se doa. Eu vou dizer, isso não é bondade, isso é carência. Aliás, carência é uma coisa que tem muitos nomes dados por vocês. Amor é um deles, eu amo tanto, não ama, você depende daquela pessoa, você é carente, você tem medo de ficar sozinho, então você se agarra naquilo, não ama mais. Paixão, atração física, bondade, tem vários nomes, mas ela se chama carência. Na ânsia de ser amado, de pertencer, de ser aceito, a pessoa pega esse caminho do que ela chama de bondade e ela sai sendo boazinha. Então, num relacionamento, aquela pessoa carente, ela pega alguém que está bem quebradinho, todo esfaceladinho, e aí ela cola os caquinhos da pessoa, ela dá polimento, ela levanta aquela vida, ela bota para funcionar, porque essa pessoa vai ser a inesquecível. Essa pessoa nunca vai deixar, porque foi ela que reergueu, que juntou os caquinhos, que colou. Bobagem, porque quando essa pessoa pegar o rumo, porque ela já está toda inteirinha, ela vai escolher alguém que esteja com a mesma frequência dela, que é a frequência de seguir, e não a frequência de agarrar, de consumir, de estar ali a serviço dele. Todo mundo aqui já viveu essa situação ou teve alguém perto que viveu e sabe que é assim que acaba. O excesso de disponibilidade para os outros. Toca o telefone, para o que tiver que fazer, não, eu preciso da atenção. Ajuda, 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 aconselha, fala, não, eu tenho tempo, eu vou, eu faço, pode deixar que eu resolvo. Aquilo é para amigos, é para a família, é no trabalho. Essa disponibilidade total para os outros não é bondade, é carência, é querer ser amado, ser gostado, ser querido, ser validado. Também não funciona, porque a pessoa acaba sendo o que é usada. Todo mundo sabe que aquela pessoa é disponível. Então, ai amiga, você pode fazer isso para mim? Claro, todo mundo sabe que aquela pessoa é a pessoa disponível. Então é a pessoa da família que resolve tudo. Se tem um enterro, é ela que vai tomar todas as providências. Tudo é ela que vai fazer. Se ela tiver um carro, pior ainda, porque ela vai ser a motorista das pessoas para resolver as coisas. Porque ela pode, ela tem tempo. Se ela não tem tempo, ela vai arrumar tempo, ela vai deixar de fazer as coisas dela para fazer para o outro, porque ela entende que isso é o certo a fazer, porque ela está sendo boa. Não, ela está sendo carente. E ela não se respeita. E aí ela é usada, um dia ela se dá conta e entra num processo de indignação, sentimento de injustiça, e aí começa o coitadismo, que é o que o universo conspira contra, que ninguém entende, que ninguém cuida, que ninguém dá atenção, que ninguém faz, que ninguém me ampara, que quando eu preciso ninguém faz. Mas também a pessoa também não pede, né? Ela não pede ajuda, ela não diz que está mal, ela não pede socorro, porque ela é a que serve. Ela não sabe nem como é que pede, ela não está acostumada. Então ela reclama de uma atenção que não recebe, mas de uma atenção que não é pedida. E os outros não são obrigados a adivinhar. Porque essa pessoa excessivamente disponível, ela também usa uma persona da pessoa que dá conta de tudo. Então os outros não se atentam que ela também tem necessidades. Ah, mas isso é todo mundo tem necessidades. Pois é, mas aquela persona diz para os outros, a mensagem que passa é: eu não preciso de nada, estou aqui para te servir. Então a pessoa não sabe pedir ajuda, não sabe pedir apoio, não sabe pedir colo, não sabe chorar na frente dos outros, não gosta de se expor. E aí, quando não recebe o que ela dá, na mesma proporção, vai para o coitadismo e fica lá se sentindo indignada.
E aí pode começar um processo de mudança de pensamento, de postura e de tudo, ou pode haver um retrocesso e esse sistema se retroalimentar. Mais carente ela fica, quanto mais sozinha ela se sente, mais ela faz, mais ela serve, mais ela fica indignada. E eu conheço várias pessoas assim. Tem aqui dentro dessa sala, inclusive. E isso é um processo que fica o cachorro correndo atrás do rabo. Não acaba. E não adianta as pessoas falarem, porque ela sempre vai pensar, você não entende porque você não é tão bom. E pode não falar, mas pensa isso. Você não entende que esse é o caminho do bem. Então, se tiver ligado a alguma religiosidade, isso aí piora horrores. Porque se aprende nas religiões que o caminho é do bem. Não é que não seja, mas não é esse bem. O primeiro bem que a pessoa tem que praticar é o bem a si mesmo. Mas que egoísmo. Não, porque se você não estiver bem, se você não estiver inteiro, se você não estiver em paz consigo mesmo, se você não tiver resolvido minimamente com suas questões, você nunca vai poder, de fato, ajudar alguém. Porque é uma pessoa sem perna ajudando outra pessoa sem perna. Então, um vai encostar no outro do lado que não tem a perna, e em algum momento os dois vão cair. Então, mães e pais que me falam que se dedicam integralmente para os filhos, eu já fico olhando, vai dar errado. Porque esses pais, eles precisam estar muito bem, para que possam realmente cuidar dos filhos, ajudar os filhos, apoiar os filhos. Porque senão os filhos vão olhar e vão dizer, mas está me dando esse conselho, mas olha a vida que leva. Porque os filhos enxergam, né? Os filhos pensam. Está lá a mãe toda estrupiada, querendo ensinar para a filha ou para o filho como é que as coisas devem funcionar bem. Não tem nem moral para falar, porque não faz o que fala. Primeiro você precisa estar bem. E para estar bem, você tem que achar o caminho. E esse caminho é para dentro. Aí você pode contar com terapia, você pode contar com o que quiser. Com meditação, com pensar. Tem muitas formas de ajuda e muitos caminhos para dentro. Mas é para dentro. O tempo que você vai levar para ficar bem, você não vai ter tempo para servir. Ah, mas aí eu vou ficar só. Provavelmente vai diminuir bastante seu ciclo de relacionamento. Mas muito. O seu círculo de aproveitadores. Mas sempre vai ficar quem de fato gosta de você. Vai ter gente que vai dizer, finalmente, ufa, um dia escutou. Ai, que bom, finalmente está mudando. Essas são as pessoas que vão ficar. E ninguém tem muitos amigos. Não existe esse monte de afinidades. Então serão sempre poucos e bons amigos, que são aqueles amigos que vão atravessar a tempestade junto, que vão comemorar junto, que vão se estranhar, mas vão se resolver, e que vão andando pela vida fora. Mas vai reduzir o ciclo de relacionamento, sim. E vai ter muita gente insatisfeita em volta. Como você não me serve mais? Sua função não era essa? Ué, mudou de profissão? Como que você não tem tempo para me ajudar? Que horror! Mas eu estava contando com você. Pois é, né? Tem que procurar outro. Quando o processo vai para esse caminho, aí começa um caminho muito bonito, um caminho difícil, muito difícil, porque você vai ter que aprender a dizer não, que é algo libertador, é uma peneira maravilhosa na vida, porque se você sempre disse sim, um dia você diz não e aquela pessoa não soube entender o seu momento, obviamente essa pessoa não é para estar na sua vida, ela vai se afastar, magoadíssima, mas isso é um problema dela, não é seu. Porque quem genuinamente gosta de você vai entender que o seu momento não está bom, você não tem tempo, ou você está doente, ou você está triste, ou você está passando por alguma questão que você não tem para dar. Você só tem para si. E olhe lá. E essa pessoa vai dizer está tudo certo. E vai pedir para outra, ou vai resolver sozinho e vai continuar por perto. Então dizer não é uma peneira maravilhosa e é algo libertador. Você não se sentir mais obrigado a fazer o que você não quer, a estar com quem você não quer estar, a ir a lugares que você não gosta. Ai, mas a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai se ofender. É com ela, não é com você. Porque ir onde não gosta, conviver com quem não gosta, fazer o que não quer, são coisas da carência. Você se obriga a fazer porque você quer ser gostado. Você
quer ser o bonzinho, você quer ser o querido, você quer ser o melhor amigo, você quer ser alguém amado. Quando você começa a cuidar da sua vida, a ajudar quando pode, quando quer, porque ele lembrou bem, faça pelo outro se você quiser, e aí você vai fazer de boa vontade. Se a pessoa vai retribuir ou não, você não está nem pensando, porque você fez o que você quis. Você deu aquela coisa, seja dinheiro, seja um objeto, o seu tempo, o seu sentimento, porque você tinha para dar. E foi. O que o outro vai fazer com o que você deu, a pessoa nem pensa. Porque sabe que esse caminho de vai e volta da energia, às vezes você dá aqui e recebe dali. O seu retorno não vem da pessoa, vem de outros caminhos. Então só faça se você realmente quiser fazer, só dê se você realmente quiser dar, para sair desse caminho da carência que você dá para receber. E aí você não recebe, porque a pessoa não é obrigada a te devolver, e aí você fica indignado, fica se sentindo injustiçado, desamado, desmerecido, a autoestima vai lá para o chão, mas quem cavou isso tudo foi você. Por que você esperava que o outro te desse? Ah, porque eu dei. Mas você deu porque você quis. Ah, mas o mínimo que se espera é reconhecimento. Não, o mínimo que se espera é prazer quando faz. E ali acabou a sua parte. O resto é com o outro. E o outro vai te dar o que ele tem. Às vezes ele não tem nada para dar. Você está servindo alguém que não tem nada para dar. E não enxergou. E é assim que funciona. E vocês sabem disso, que eu estou vendo um monte de cabecinha balançando. Todo mundo já viveu isso. Mas persistir nesse caminho dói muito, esvazia, porque as suas coisas estão sempre atrasadas, porque você usou o tempo que tinha para resolver suas coisas, para resolver as coisas dos outros. E não se iludam que vocês ajudaram, porque toda vez que você faz algo por alguém, no lugar da pessoa, quero dizer, você está tirando as forças dessa pessoa. Você não está deixando ela tentar, ela se exercitar, mas ela não sabe fazer, mas ela nunca vai saber fazer, porque você sempre faz por ela. Ela precisa aprender. E vai errar, vai errar, vai errar e vai aprender. Você não está ajudando. É como se você estivesse cortando as penas das asas de um pássaro. Ele não vai voar. E quando ele quer voar, você pega ele na mão e faz assim. É isso que está fazendo, que não é a mesma coisa. De novo, a carência faz isso. Você abarca aquela vida e cuida com toda a dedicação. Não é amor, é carência de novo. Você não está ajudando toda vez que você apresenta uma solução, quando aquela pessoa chega e te traz uma questão, eu não sei o que fazer. Querido, vai para casa pensar. Vai rezar um Pai Nosso, pede a Deus, a Buda, a Tupã, a Ave Maria, se quiser, pede uma orientação. Pede que chegue uma solução, que o anjo da guarda traga uma mensagem divina. Dá o nome que quiser para isso. Ou vai pensar, vai avaliar. Entra na internet, pesquisa, se vira desse jeito. Eu não tenho tempo. Claro que não vai falar desse jeito, mas faz fazer esse caminho. Mas eu não sei o que fazer. Eu também não. Não estou com cabeça para pensar nisso agora. Estou com um problema. De novo, dizer não. Claro, tem muitas formas de se dizer o não, não precisa ser grosseiro para isso, mas é preciso aprender formas de dizer não. Não ficar inventando uma história elaborada para dizer por que não vai, por que não inventa. Só diz que não pode. Pronto, diz que não pode. Se conseguir, diz que não quer. Eu não vou porque eu não quero. Gente, isso é permitido por todas as leis. Não faço porque eu não quero, não concordo com isso, não vou fazer junto. Não faço porque não tenho tempo, não faço porque não estou com cabeça, com equilíbrio emocional, não estou com saúde. Seja franco. Não invente uma história, porque você vai esquecer dos detalhes. E essa pessoa vai te pegar na mentira em algum momento, não é? Vai ficar pior. Por que você mentiu? Aí você vai ter que explicar, porque eu sou carente, eu tenho dificuldade para dizer não, não queria te magoar, mas magoou, porque foi pego na mentira. E vou dizer, as pessoas que são francas, eu não estou falando de grosseria, estou falando de franqueza. As pessoas que são francas e que elas estão de bem consigo mesmas, resolvido com o que querem e o que não querem na vida, são as pessoas mais respeitadas.
Essas não precisam pedir respeito, porque elas são respeitadas. A própria postura de vida, a própria postura no gerir a sua vida, faz com que esse respeito seja automático. Ele vem. Vocês conhecem alguém que fala, você pergunta, mas ninguém criticou você porque resolveu botar um repolho na cabeça? A pessoa responde, ninguém nem ousa fazer isso. Não ousa mesmo. Essas pessoas são respeitadas. Vão pedir ajuda a ela? Vão. E ela vai ajudar? Vai. Ela vai amparar? Ela vai acolher? Vai. Quando ela puder. Não é na hora que a pessoa... Eu não estou falando de emergências, de acidentes, de coisas trágicas. Isso são as exceções, pré-exceção, tudo mundo. Falando para o dia a dia. Você está no seu trabalho, mal dando conta do que você tem que cumprir, a sua colega que está com algum problema, está gripada ou está com qualquer coisa, você pode fazer para mim? Porque senão eu vou ter problema, eu preciso me afastar, eu preciso ir lá resolver uma coisa. Você faz para mim? Faço. No final do dia, o dela não está feito. Quem vai ser chamado a atenção? O carente, não o esperto. E isso são pequenos exemplos, mas vocês sabem que isso é muito amplo. Então não chamem as coisas pelo nome que elas não têm. Eu sempre falo que para um boi vocês podem dar o nome que quiser, ele continua sendo um boi. Pode chamar de dinossauro, unicórnio, elefante, ele é um boi. E é importante, pode parecer bobagem, mas é importante que se dê o nome certo para as coisas. Eu preciso admitir a minha carência. Quando você assume isso, você aí vai olhar para as suas atitudes e você vai rever. Vai mudar tudo de uma vez? É claro que não. Mas você vai pegar o que é o mais fácil, o que mais me incomoda. Qual é a situação que toda hora eu estou nela e que mais me deixa doido? Pega aquela situação, começa a pensar como é que você sai daquele circuito com uma determinada pessoa, com uma determinada situação. E vai pegando. Pega uma coisinha aqui, pega outra coisinha ali, vai fazendo, espera dar o resultado, vai pegando. Para os mais ousados, pode pegar o balaio todo e fazer de uma vez, aí cada um do seu jeito, no seu tempo. Mas vai treinando. É difícil no começo, porque é um hábito de vida, é um vício, é uma coisa estrutural. Mas você vai pegando o jeito, vai pegando o jeito, vai pegando o jeito. Quando você consegue fazer uma vez, dá aquela coragem, dá para fazer. Faz mais uma vez. E daqui a pouco, a energia que você começa a exalar, ela vai sendo captada pelas pessoas. As pessoas vão entendendo que houve uma mudança ali. Aí é aquilo. Os aproveitadores vão se afastar e os que são de fato pessoas que gostam de você vão dizer graças aos deuses, rodou. E vão estar ali como sempre estiveram. E aí vocês vão ver nessa peneira o que sobrou. Mas também não é para se dedicar integralmente ao que sobrou. Relacionamentos equilibrados. Isso vale para esposas e esposos, viu? Porque tem muito disso dentro do relacionamento. O que serve e o que é servido. Dentro dessa cultura, obviamente, o servido normalmente é o marido. E quem serve é a esposa. Por quê? É uma questão cultural, mas as razões disso ser dessa forma, a realidade do mundo já mudou há décadas. Hoje nem é possível mais funcionar desse jeito, já que a mulher trabalha fora. E a que trabalha em casa, trabalha muito. Então também não é possível. São funções diferentes, mas é muito trabalho para os dois lados. Então isso também, se eu for por esse caminho, a gente pode se separar. Bom, se houver uma separação por causa de uma razão dessas, então tem que separar mesmo. Porque a base aí precisa ser revista. As razões dessa união precisam ser revistas. Essa relação de uso e serviço, ela precisa ser revista em tudo, até com os filhos. Não é porque é pai, porque é mãe que está ali para servir, prover, acatar, não. Os adolescentes de hoje, isso eu escuto há gerações. Em todas as gerações, o adolescente sempre foi um problema. Guardadas as devidas proporções, sempre foi um problema. Não é desculpa, é preguiça. Preguiça de sentar e pensar como é que eu vou abordar essa situação desse jeito. Não deu certo nem daquele, vamos tentar outro, vamos pesquisar, vamos nos informar, como é que eu abordo. Dá preguiça, porque são muitos afazeres.
E aí vai passando e a reclamação é sempre mais confortável. Ou então concordar com tudo que é mais fácil, é mais rápido. Volta para o servir. E depois reclama. Depois se sentem mal amados pelos filhos, injustiçada pelos filhos. Mesma coisa. Então a bondade nossa de cada dia, o verdadeiro nome dela é carência. E é preciso rever isso. E dar nome certo para as coisas. Para que elas consigam se resolver. Quando você detecta o que é de fato que está provocando certas coisas e dá o nome que ela de fato tem, ali ela já se dissolve um bocado, porque ela foi reconhecida e o que ela estava tentando fazer era chamar a sua atenção. Ela foi reconhecida, ela já se dissolve um bocado só nesse reconhecimento que dói. Dói porque você queria ser mais bonitinho, você queria fazer as coisas por uma razão mais nobre. E não é, né? Aí dá uma tristeza. Não sou tão lindinho quanto eu pensava, tão perfeitinho. Não é mesmo? Ninguém é. Todo mundo tem suas fraquezas. Quem não tem a carência tem outras coisas, que é outros assuntos para outro dia. Então é preciso reconhecer para ela já se dissolver um pouquinho ali e dali em diante começar o trabalho diário de se pensar e ir experimentando para chegar a um resultado diferente em algum momento e uma vida mais livre, com relacionamentos mais verdadeiros, com laços de fato mais firmes, com mais equilíbrio consigo mesmo e com a vida. Então, eu não quero mais ouvir, eu faço tudo certo, por que nada dá certo para mim? Porque você está fazendo tudo errado. E a vida está tentando te alertar disso. Vamos pensar nisso, vamos fazer uma vida mais leve, mais livre, mais equilibrada, para ser uma coisa a menos para pesar nesse caminho que já não é fácil. Um beijo no coração, fique na paz.